Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada. Deus fez em 6 dias. Nós já falamos que esses dias são literais, de 24 horas, que Deus estava criando ali o Cronos, que Deus antes vivia na eternidade, fora do tempo, e Deus vive fora do tempo, mas quando Deus foi criar as coisas, Ele criou dentro do padrão do Cronos, do tempo. E nós falamos também das palavras criar, formar, fazer, haja, produzir, e nós vamos desenvolvendo as palavras de acordo com o contexto ali. A palavra terra, separou, e continuando nesse raciocínio, nós vamos falar hoje das almas que Deus criou, as almas viventes. Veja que Deus, Ele restaurou, Ele está restaurando a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, a descrição exata da terra caótica. Outrora, essa terra caótica era uma terra perfeita, mas nós estudamos isso, nós falamos do dilúvio que houve pelo julgamento sobre os pré-adâmicos, sobre Lúcifer, sobre a dispensação dos anjos, e Deus vem restaurando, e Deus começa criando a luz ali, dizendo haja, apareça. Ele não está criando do nada, Ele só está mandando aparecer uma coisa que estava ali. Havia uma noite contínua, mas Deus vem restaurar as leis naturais, as leis que os homens dão nomes hoje, são as leis que Deus restaurou nesses 6 dias, e essas leis elas são obedientes à palavra de Deus, elas funcionam porque Deus falou, e o poder da palavra de Deus tem feito elas funcionarem até hoje, e a terra não vai vacilar. Nós estudamos isso. Há sempre, a cada mês, a cada semana, alguém dizendo: o meteoro se aproxima da terra, a terra não vai ser destruída. Deus fez essa aliança com a terra, e Deus tem planos com essa terra. Deus tem planos de fazer um novo céu, uma nova terra. Agora nós estamos falando da restauração. Deus está restaurando, Deus está separando, Deus está mandando a terra produzir erva verde, Deus está restabelecendo a aliança com o sol, a aliança com a lua, as estrelas, dando sol, lua e estrelas para marcar tempos, estações, anos, meses, semanas. E agora Deus restaurada a terra, quando Deus restaura o clima, o meio ambiente. Pense bem, a terra estava caótica, estava sem forma e vazia, não havia luz do sol, havia um frio muito grande na terra, havia, quem sabe, possivelmente muito gelo, muita dessas águas que o Espírito pairava por sobre elas, poderia ser águas congeladas por causa da temperatura. São hipóteses, mas agora Deus restaurou o clima, Deus restaurou as estações, primavera, outono, verão, inverno. Então agora a terra está propícia para a criação de almas viventes. Então os textos vão dizer para nós que Deus vai fazer almas agora para encher a terra. Veja que Deus disse que o propósito da terra é que ela sempre fosse cheia. A intenção de Deus é ver a casa cheia, a terra cheia, e não só cheia de seres humanos, mas cheia de toda a sua criação. A intenção de Deus é encher a terra com as suas criações viventes. Então, nós vamos falar aqui da alma vivente. Alma significa criatura que respira, ou seja, criatura que respira. Respirar é o poder que Deus dá às criaturas para viver. A alma vivente, que está vivo, que recebeu vida. Então, são almas, ou seja, criaturas com características próprias da sua criação, características específicas que vão viver, que vão respirar o oxigênio, que vão ter sentidos, no corpo. Então veja, alma que vive, criatura
que está respirando. Então, a primeira menção dessa palavra nós encontramos aqui no versículo 20, que diz assim, no versículo 20, Gênesis 1:20, disse Deus. Veja que nós estudamos também, disse Deus, produza, estudamos também, águas abundantemente répteis de alma vivente. Então Deus está falando para a água abundantemente répteis, produzir répteis de alma vivente. Então, criaturas do mar, criaturas que estão nas águas, são almas. Deus chama de almas viventes. Deus não só chama o homem de alma vivente, mas chama as criaturas das águas de alma vivente. Depois do versículo 22, 21, está escrito assim: Deus criou as baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Então veja que Deus está chamando peixes, baleias. Deus está chamando também as aves de almas que vivem. Então são corpo e alma. Elas têm um corpo da terra e a alma que elas têm também é da terra. Elas são produza a terra. Ou seja, essas almas, essa vida é a vida da terra. É a vida de uma terra perfeita, de uma terra agora plena, de uma terra absolutamente sem defeito algum. Depois nós vemos no versículo 24 dizendo assim: disse Deus, produz a terra. Veja que Deus está falando para a terra produzir alma vivente, criaturas que vivem, criaturas que respiram. Então Deus deu poder à terra através da sua palavra, para que a terra produzisse essas almas viventes conforme a sua espécie. Gado, veja, os gados, bois, camelo, todos os tipos de animais, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então todos os animais são produção da terra e eles são terrenos, completamente terrenos. O corpo é formado da terra e eles receberam o poder de viver pela terra, é o meio ambiente deles. Então veja que depois no versículo 30 vai estar dizendo assim: todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente. Então Deus já está deixando claro que todo o animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra em que há alma vivente. Então existe uma alma que vive nesses animais. Eles são corpo por fora como nós, mas eles são alma que vive, alma que respira. E agora no capítulo 2, no verso 7, olha como que Deus vai falar: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou. Nós falamos o que é formar: é dar simetria, é dar ajuste, é dar modelagem, é modelar, é esculpir do pó da terra. Então Deus esculpiu do pó da terra, Deus fez lodo, fez barro. Então o nosso corpo, ele é completamente terreno. O nosso corpo, ele veio completamente da terra. É isso que está dizendo, E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E depois que Deus fez o boneco, ele soprou o espírito, irmãos, o fôlego da vida. Então ele criou. Isso está falando de uma criação original, que Deus está agora fazendo uma criação original, tirando matéria-prima do nada, formando ali o homem, soprando em suas narinas o fôlego da vida. E ele diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito, ou seja, ele se tornou uma alma que vive. Veja que
o homem se tornou uma alma que vive. O homem é espírito, o homem é espírito, ele tem uma alma, ele habita num corpo. Ele é uma alma perfeita, ele se tornou uma alma que vive perfeitamente através desse sopro de vida. Então nós vemos aqui já, que o homem ele é tripartido. Ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Ou seja, Deus soprou o espírito do homem. Deus não soprou nos animais. E essa é a nossa diferença com os animais. Deus soprou espírito em nós. Nós temos espírito de Deus em nós. Nós temos a essência de Deus dentro de nós e nos tornamos uma alma que é vivente. Mas os animais, eles se tornaram uma alma vivente, mas eles viviam única e exclusivamente pelo poder da terra, do terreno. Mas nós não, nós nos tornamos uma alma vivente diferente, porque nós vivemos pelo poder da terra, mas nós também temos a essência de Deus, nós vivemos pelo reino de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, essa alma do homem é uma alma diferente da dos animais por causa desse sopro, porque o homem, além de ter alma, ele é um espírito, e nós, sendo espírito, nós somos diferentes de todos os animais que possam existir na água ou no céu ou na terra. Nós somos diferentes por causa desse sopro, e esse sopro é o espírito de vida. Então nós temos uma alma que é aliançada com o espírito e nos faz ser diferente, nos faz ser consciente, nos faz ser parecidos com o Criador, nos faz ter a imagem do Criador, diferente dos animais que só possuem a alma que vive. Ou seja, então quando eles morrem, acaba, porque eles só possuem a alma da terra, então eles voltam para o pó. Tanto o corpo quanto a alma desaparece, porque a terra é quem produziu, mas nós não desaparecemos, porque Deus soprou a sua vida em nós. Nós recebemos o corpo da terra, mas a vida que recebemos, não recebemos da terra como os animais, recebemos pelo sopro de vida do Senhor. Então, está aqui Deus fazendo, primeiro ele restaurou, ele reformou toda a terra, que ele causa aquela bagunça, sim, para depois ele fazer as almas viventes e fazer o homem uma alma vivente. Então veja, ele criou, ele formou, ele disse haja luz no primeiro dia, depois ele separou as águas, depois ele fez com que a terra produzisse as ervas verdes, as árvores, as coisas frutíferas. No quarto dia ele refez o sistema solar, ele foi feito, diz o texto, que não foi criado, foi feito, ou seja, o sol, a lua, as estrelas já existiam, ele fez no sentido de colocar de novo na sua ordem original, na sua ordem normal. E uma coisa que nós vemos é que Deus deu governo, essa palavra governo, estabeleceu governo para o sol. Deus deu um governo para o sol, há um governante do dia, e o governo é para o dia. E Deus deu governo para a lua, e o governo da lua é para a noite. Então veja que Deus, primeiro ele restaurou toda aquela bagunça, para depois fazer os animais, fazer os peixes, e criar, e formar, e ser feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. E é isso que nós vamos continuar falando agora, para a glória do Senhor. Graça e paz.